Hoje eu terminei de ler o livro Diário de um Banana, que para quem não conhece é um livro infantil. É a história de um estudante de fundamental, ensino médio, sei lá. Mas são histórias, uma sequência de histórias bobas. É uma saga com vários livros que eu lia bastante quando era criança. E depois de velho eu peguei para ler também, porque me traz uma boa sensação, sabe? Eu leio livros de filosofia, sobre guerra, história, psicologia, finanças, eu leio vários livros de verdade, mas ainda assim eu acho muito interessante, às vezes, parar e ler um livro infantil, porque é nostálgico. Tem o ponto da nostalgia, claro, mas eu acho que, acima de tudo, essa foi uma parada que eu percebi recentemente, é que às vezes a gente não quer uma coisa específica pela coisa em si, mas sim por uma sensação antiga que a gente tinha quando a gente tinha aquela coisa. Tá, isso ficou esquisito pra caramba, eu não sei se deu pra entender. Mas o meu ponto aqui é, quando eu era criança eu tinha bem menos responsabilidades, obviamente. As únicas preocupações era, sei lá, fazer as tarefas e passar na prova. E naquela época tudo era mais simples, não tinha o peso de pagar as contas, o peso de decidir o seu próprio futuro, de poder contribuir, de poder ajudar as pessoas, que a vida adulta traz, todo esse fardo. E, bem, quando você é criança, você não tem nada disso. Então, fazer coisas que remetem à sua infância, querendo ou não, traz uma leveza para a situação que a gente vive hoje. Por mais que seja por pouco tempo, muito pouco tempo, que é um livro bem rápido de ler, a gente acaba sendo teletransportado, mais ou menos, teletransportado para aquela época. Porque a gente tem uma sensação que é parecida, mas obviamente nunca vai ser exatamente igual. Bem, ó, isso não vale só para livros, eu acho que isso também vale para mulheres, porque tem muitos caras que sofrem aí por ter perdido a pessoa X porque ela era a pessoa perfeita e não sei o que, e muitas das vezes ela não era a pessoa perfeita nem nada. E na verdade, ela era só uma pessoa que fazia esse cara muito feliz. E o que esse cara realmente sente falta era da felicidade que ele sentia. Porque quando a felicidade vai embora, quando uma grande felicidade vai embora, tudo que sobra é só o vazio. Então você tem que trocar todo aquele sentimento bom pelo nada de uma hora para outra. É algo que acaba pesando muito, porque assim, o vazio sempre vai buscar um meio de se preencher. É por isso que as pessoas bebem, vão para as festas, ou então saem para correr, ir para academia, puxar um monte de peso, e todas essas coisas. Porque o vazio precisa ser preenchido de alguma maneira. E, bem, acho que todo mundo já percebeu que ninguém daqui vai sair ileso, todo mundo vai se machucar uma hora ou outra. Então eu acho que é importante a gente procurar uma forma de se remediar ou de se cuidar. Sei lá muito bem o que seria. Mas eu acho que as pessoas têm que desenvolver mais essa consciência de tentar recuperar sentimentos passados de uma forma um pouco mais saudável. Como, por exemplo, ler um livro infantil que você lia quando era criança e recuperar um pouco daquele sentimento, daquela esperança, daquela leveza que o seu pequeno eu tinha naquela época. Isso te ajuda até a enxergar a vida adulta com outros olhos, com os olhos de uma criança, talvez, mas um olhar um pouco mais esperançoso. No livro do Nietzsche, além de ler livros infantis, eu também leio Nietzsche. É um livro chamado Assim Falou Zaratustra, se eu não me engano é esse, que no livro Nietzsche fala dos três espíritos do homem, que é camelo, leão e criança. E, bem, primeiramente a gente é um camelo porque a gente carrega o fardo durante todo o deserto, que seria, basicamente, o fardo seria o peso do que a vida cobra da gente, e o deserto seria a longa estrada da vida que parece nunca ter fim e não ter direções claras, mas a gente é um camelo que carrega
todo esse fardo, apesar de não saber o que é que está acontecendo. E no momento em que a gente decide se rebelar, entre aspas, mas assim, querer ter a sua vontade, a sua própria vontade, definir a sua própria direção, esse é o momento que a gente se torna um espírito de leão. O leão, que é o rei da floresta, ele que determina o que é que ele vai fazer e assume essa postura de protagonismo. E, bem, e essa postura acaba fazendo a gente bastante fiel a um caminho e até não conseguir entender muito bem os outros. Não entender bem, mas ter uma certa falta de interesse nos outros caminhos. Se eu não me engano, era essa a ideia. Se eu estiver enganado, me corrijam aí. E por fim, eu não lembro muito bem qual que é o salto, mas eu sei que quando a gente torna um espírito de criança é quando a gente percebe que nem tudo gira à nossa volta e a gente passa a ter um olhar um pouco mais inocente e esperançoso a respeito das coisas do mundo. Honestamente, eu não deveria ter trazido essa citação porque faz um tempo que eu li o livro e eu não lembro 100%. A única coisa que eu lembro é que esse livro é muito difícil de entender. Se eu for juntar tudo que eu entendi daquele livro, acho que deve dar umas 2 páginas. Tinha um livro de 150, eu acredito. Porque Nietzsche nunca se preocupou muito em ser compreendido. E então a gente acaba sofrendo bastante. Mas de qualquer forma, procurar um pouco mais esse olhar inocente e mais esperançoso sobre a vida, porque a vida adulta vai esmagar a gente com todas as forças. É isso.